igreja. Shalom. Amém. Sim, eu sou a irmã Dominga Feliciana. Passei aqui à frente para testemunhar aquilo que eu vi durante a semana na minha casa. Kombo nanga mama Dominga na leki awa liboso pona na témoigner monene ya Nzambe ya Grâce TV na o asali na bomoi nanga durant la semaine. Eu estou aqui durante a semana do domingo passado que eu vi aqui. Na dimanche passé o nazalaki awa. Queria testemunhar, mas quando vi aqui, vi só pela graça do Senhor, estive sentado ali. Tangu na yaki awa na yaki kaka na vangolu ya Nzambe na koma kikati na oesika. Não consegui testemunhar, estava muito magoada, mas pronto. Só kaki ko témoigner te na dimanche passé. Mas hoje estou aqui para testemunhar o motivo. Lelo naza apona na témoigner. Na semana passada, no domingo, eu vim aqui. Na semana passada, na dimanche, na yaki awa. Depois que eu tenho uma casa na Funda. Nazana ndako moko na Funda. Então, essa casa estava para me vender. Ndako ezalaki falei na teka yango. Para poder criar um negócio. Pona na sala comércio. Então, no sítio onde eu vivo, eu não faço nada, não vendo. Esika na fanda ka na sala ka eloko te. Porque eu vivia mais na Funda. Na bande ko fanda mingi kuna na Funda. Na Funda eu trabalhava na mata. Kuna na Funda na bande ko trabalhei ko sala musala kuna na kati yamo. Mesmo assim na cadeira eu pegava, enxada, capinava, fazíamos trabalho. Na bandaki ko sala vraiment musala ya bilanga. Mas quando cheguei aqui na cidade, tangu na komi awa, tudo está sendo um pouco difícil. Isso sala moins difficile pour nanga. E não estou a vender. Nazoteka te, nazosaliroko te. Então é um motivo que queria me fazer para me vender a minha casa. Yango esa moko ya barezo sala que na teka ndako wana. Para me comprar meu negócio, uma arca para me vender, fazer negócio na minha casa. Pona luka nini, comércio nini na kosala ndenge na zana ndako. Sim, porque isso que eu estava a ver, porque depois disso tudo, durante a semana, durant la semaine, pedi no pai, nasenga aqui papa, para ir para Funda. Pona toque na Funda. Nessa última chuva. Na mbula ya suka. Quando cheguei na Funda, tangu na koma aqui kuna na Funda, saí daqui até a Cuca. Na longa aqui awa na que tina Cuca. Cuca até Esquanza. Cuca na zui taxi a Esquanza. Esquanza, Cacoaco. Esquanza na zui taxi a Cacoaco. Cacoaco, Sabadão. Cacoaco na zui Sabadão. Sofri bem no caminho. Na sofra aqui vraiment na nzela. No sole. Na moi. Táxi estava difícil para mim. Taxi exala que vraiment passe. Mas como Deus é bom. Nzambe lokola za malamu. Comecei a orar. Na bande ko bondela. Demorando uns 30 minutos. Porumela que tu sala aqui 30 minutos. Apareceu Yassi. Yassi moko mbona na kiwana. Me levou. Bise mona ni ane meminga. Até no Sabadão. Ti na Sabadão. Quando cheguei lá. Tangu na komi kuna. Na minha rua não podia entrar. Na babala na ngala koke kokota te. Porque choveu, tinha lodo. Tombule beta aqui makasi potopoto zala que forma mingi. Para ir ver a casa que eu queria vender. Pona na que kotala ndako ona zaki na lingina teka. Mas posto lá, apareceu uma senhora que disse que podia entrar na casa, podia alugar a casa. Tangu na komi kuna mama moko amona ni andimi a luenda kuana. E quando chegou lá, a senhora disse que a casa não tem luz, agora como é que fica? Siko tong to komi kuna mama ngolo minda kongosko eza na courante siko to kosala ndengeni. E eu fui até na dele na luz, mesmo um dia. Na keti na end. Logo a sair da estrada, não fui na minha casa porque tinha lodo. Tive que parar mesmo na estrada, na direção da luz. Na boi ko bima na babala biso poto ezala ke mebele na telemi na ngambu oya agência ya courant. O meu cunhado veio. Semeki na ngai porque meu marido é falecido. Po mobali na nga kufa. O cunhado chegou. Semeki na ngai trouxe-me o dinheiro. Aí linga mbongo. Quando trouxe o dinheiro, tango aí na mbongo, liguei no homem da luz. Na bengi na moto a courant.
estava no campo bazalaki na camp kosala mosala a colocar energia nas casas. babandaki kotia bacourant na bandako. Ele veio. Aye, Quando chegou, ntango akomi conversamos. tosololi, Peguei o dinheiro que me dera, que podia vender com ele, podia me ajudar. napesi ye mbongo oyo bapesaki nga mpona luka commerce na banda koteka, Paguei a luz. nafuteli yango courant Porque para a senhora que entrou, para não sofrer, não ficar na escuridão. mpona moto oyo alue ndako wana asufri tazala na ndako afanda na ndako sans courant te. Então, nesse momento, em casa já tem luz. Sikoyo na moma oyo ndako wana batie courant. E assim eu fiquei motivo de agradecer. Hoje entrei com o dinheiro e amanhã liga a energia. Na eza moko ba motif na nga na ye kopesa nzambe merci mpo napesaki mbongo le même jour napesi mbongo mbala moko mpe baye batieli nga courant. E no domingo, Dimanche quando voltei em casa, ntango nazongei na ndako, depois domingo para vir testemunhar, ezalaki dimanche fali na ya na témoigner apareceu um problema em casa. problème moko ebiyaki na ndako. Apareceu alguém Moto ayaki que machucou meu coração. oyo atushaka asalaki vraimen mabe na motema na nga. A partir daí eu vi a pessoa que comia comigo, bebia comigo, deixou de vir na minha casa. Namoni moto abandaki kolia na nga komela na nga atiki abanda koyeli su na ndako na nga te. Eu senti tanto, chegou naquela noite, eu digo não, vou lá lhe procurar. Na butu wana ntongo nakomaki na repart me na bia nakoki koluka ye. Assim que eu fui lhe procurar, Ntango nake koluka ye, cheguei na casa dele, nakomi na ndako na ye, perguntei, mãe, boa noite, mãe. napesi mbote. Mãe, não parece mais em casa, por quê? Abi omona na su na ndako te mpona nini? Ele disse que eu não gosto de vir no vosso lado, aí no vosso lado é muito pesado. Tem pessoas que não estão boas para mim. Abi nga nalinga su koya na koto na bino kuna te po koto na bino eza kilo makasi. Eza na bato ebele, eza makambo ebele, eza bien te mpona ngai. Eu senti, eu falei, mãe, será que eu também, como tua filha, você me visita, corta o espaço assim na minha casa? Será que tem um arco, mamãe? Fala só para mim, se a vez sou eu, se tem alguma coisa para ti. Na bi yebisa ngai le mosusu eza ngai nasali yo eloko yebisa ngai. E aí pronto, a mãe disse, não, só sonhei mal, eu comando te levar comida, disseram que eu ando se achar muito, tentar começar a te levar comida, que sonhei mal assim. Eu falei na mamãe, esse não é motivo de você cortar aí na minha casa, que você sonhou mal, essa é uma obra do demônio, não é de Deus, mamãe, você é filha de Deus, não deixa os pés na minha casa. Abindei na memela ko biloko na yako kutikelo biloko ko yako tala yo na kome ko lota mabe. Na bisinga yango ne sa moko ba motivu oya opoya oya ko tala nga ko ya na ndako. O eza misala ya diable, misala ya ténèbres, okolanda yango te. E aí pronto, ela ficou, lhe encontrei com a cebola na mão. Azwaki Lhe encontrei com a cebola na mão. na kutaki na litungulu na maboko. Ele falou, mamãe, já como você veio, espera para você comer. Abi mama ndenge oye zelaka olia. Eu falei, não, Na bite não vou comer. na kolia te. Estou voltando na minha casa. Nazozonga na ndako na nga. Voltei na minha casa, Nazongi na ndako na nga. com meu filho, Na mwana nga entramos dentro. tokoti na Eu ndako comecei a orar. na bandi kobondela. Depois, Après? eu me doeu. Esali nga pasi. Como mamãe come comigo, bebê comigo, deixou de cortar, ele disse que não, estou sonhando mal, é por isso não estou na tua casa. Esse tipo de sonho esse, para cortar, o que é que eu tenho na minha vida? Na bindenge nini mama oyo tozalaki ne bien abande koya na ndako na nga kotikela nga biloko tolia. Ndenge nini akatika mbala moko koya kotala nga mpo alobi azolotaka bandoto mabe. Bandoto ndenge nini oyo azolota oyo ezopekisa ye ke aya kotala nga. E eu dormi, quando acordei, chamei marido dele, Nalalaki na tongo nalamuki na bengi mobali na ye. meti motivo no marido. Nayebisi mobali. O marido foi lhe falar, Mobali ayebisi yake oyewa na ye. aquela é nossa filha, você não deverá fazer, você tem um problema, não pode atingir na nossa filha. Abi wana aza mwana na biso okosala ebongo te. Soki oza na problème okolobela ebongo te. Ela, a partir daí, no dia seguinte, tipo quarta-feira,
Mamãe vinha me procurar. A partir de mbali na lobai na ebongo mercredi nango aye koluka nga. E eu, naquele momento, tinha 5.000 para destrocar, para tirar 1.000 para andar na alguém. Hora que eu dei volta, afinal ela também estava me procurar. Tango ngai na bimi na zaki na 5.000 kwanza na kepo na changer ngo pona pesa 1.000 kwanza pa mutu na wana yepe ayaki aya kotala ngai. E a hora foi onde eu fui, onde nós fomos encontrar. Tango ye a bimi ke inga pena ke tokutani te. Mãe começou a ralhar eu a falar. Tango tokutani abandiko gangela ngai. Você não deveria falar no meu marido. Abiyo okoke koloba makambo te na mobile nanga. Falaste isso para quê? Olobi makambo pona din. Então, você assim, eu já não vou te gostar mais. Abina kolingo lisusu te. E eu tentei falar, mamãe, também me doeu. Na bise mama esalenga pasi makambo yebisenga. Como você falou que sonhou mal, começando a me lavar comida, eu também não dormi, também sonhei, eu também me doeu, também não estou pensando também, de mim não sei como falar. Na bi makambo ndongo yebisenga kendo dia kotikela nga biloko kome kolota mabe esalenga ipasi pena kenena ndako pena lala kibiente. Agora na boca dele saiu a melhor solução, começou a falar coisas já. Na mnoko na bandi koloba makambo. Ele falou: hoje você tem voz, pontou mesmo nessa perna. Hoje você tem voz, porque eu que estava te cuidar no hospital, eu que estava te dar de comer, eu que estava te dar tudo que andava aí te fazer no hospital, sou eu. Abilelo soko zabo engam na bande ko sungayo ko kotikelo biloko ko sungayo na hospital ko zwaswe na yo na hospital. Eu falei, mamãe, te fiz então, que qual é o problema eu e você? Na lobi mama se ko problème nini vraiment onga na sali yo ponga na yebite. Mamãe, se você fizer isso, você também sabe quem sou eu como sou. Na bi mama soki osala ki yango oyebi ndenge nini ngai nazali bi yango sala ki bongo. Por isso você fez esse trabalho. Yango sala ki musala po oyebi ndenge nini tozala. Agora, mamãe, você porque não vou queixar na igreja, vou te queixar na igreja. Eu falei, mamãe, você vai queixar na igreja, vai começar como? Vai falar o quê? Se você mesmo é que está cometendo erro, Deus. Abi una kofunda yo na igreja, abi mama okofunda na igreja, okofunda nini na igreja. Po yoko mo mtosenga mabenga sali yo mabema rote. Nini okofunda ngai na igreja. E a vizinha que estava ao lado começou a me dar toque, disse: tia Minga, não liga, tia Minga, retira-se, vai na tua casa. Vasine oza aqui pembeni abina nga mama Dominga kokipete. Assim que eu curvei, Tango na baluki, eu lhe falei: mamãe, nabi se mama. esse é o espírito de demônio que está a te usar. Nabi oeza molimo e mabe oeza ko utiliser yo. Eu não conheço você assim. Nga na yebi yo boete. Mamãe, abre teu coração. Fongola mutema na yo. Tira demônio no teu coração. Fongola demo o afandi kati na yo. Esse é o demônio que está a te usar mais. Oeza demo aeza ko utiliser yo. Você sabe quem é eu e você. Yo yebi nini nani o ngai na zali liboso na yo. Mamãe, você sabe que eu não sou de mão fechada. Muito pouco que eu tenho também estou te entregar. Oyebi ke ngana za muta maboko makasi te mukie ona zwaka to kabolanga na yo. Mas para você responder dessa perna, Po oloba na ngali kamba makolo oyo. se fosse no hospital me visitar, Doko kende na hospital kotala nga. lá não levaste pão, não levaste nada. Você lamentava que minha filha não tem nada para te trazer. Eu falava: mamãe, vem só, assim mesmo, não tem nada, pode vir. Obande koloba na nga mwana nga na sana eloko te pona ya kotala na ya kotikela mengana bandolo bano atauza na eloko te yaka kaka boy. Por isso, mamãe, eu não tenho nada a ver contigo. Se você isso é que está te doendo, motivo de me ver no hospital, então, mamãe, me perdoa, culpado eu que fiquei doente. Abi mama nga za motif moko te soki omoni ke bande ko za obligé ko ya na hospital limbi sangai. O conselho que eu estava a lhe dar. E eu lhe falei mais: mamãe, toma conta de mim, que eu posso te ver você doente. Eu, como Dominga, nunca vou te abandonar. Eu vou acompanhar aquele bem que você me fez. É que eu vou seguir. Tudo isso que está saindo na tua boca, eu não vou te abandonar. Abi nga na ko tika yo te nga na ko mona yo malade. Na kolzwaswe na yo na kosunga yo po na yebi yo nina nani oyo zali liboso na ngai.
Mesmo que me dá funja agora, eu vou comer, eu não vou sentir medo da tua ofensa, do teu grito. Não, mamãe, eu vou te dar isso. Aqui na rua não dá para discutir, porque se a pessoa passar aqui, vai dizer que encontrei mamãe domingo, estava discutindo na rua. Mamãe, estou embora em casa. Abi mama ato lambe nga fopesi nga fufusi ko na kolia na kolanda te maloba o ezobima na munoko na yo po batunde bazoleka baomona biso tozoswana boye eza bien te yango wana nazokenda nga na ndako. E quando eu chegar em casa, mamãe me segue, vamos conversar em casa. Nazokenda ndako yolanda nga na ndako tosolola na kimia na ndako. Mas fui na minha casa. Aqui na ndako na nga Fiz 3 dias. eleki 3 jours Eu também falei que não vou ir lá. nga mpe nabaki na kokende kuna te. Ontem, sábado, Samedi mamãe veio me procurar. ayaki koluka nga Quando chegou, ntango akomi tirei cadeira ali, dei sentou. napesi ye kiti afanda. Aí começou a pedir perdão. Abandi kosenga nga bolimbisi. Eu falei, mamãe, não tem problema. Nga nayebisi ye mama probleme eza te. Eu vou te perdoar. Nga nakolimbisi yo. Deus disse, perdoa o teu próximo, para mim também te perdoar. Nzambe abi limbisa moto aza pembeni na yo mpo ngai mpe nzambe nalimbisa yo abe na yo. Então eu perdoei a você. Nalimbisi yo. Isso é que é um agradecimento que eu ouvi falar nas minhas irmãs. Yango wana naye kopesa merci ezalaki moko batémoignage nango yango naye kopartage yango na église. Na minha casa, Na ndako na nga levei mesmo aquele sistema da funda. na kuna na ndako wana funda Eu gosto de trabalhar. nalingaka kosala mosala vraiment. Só dessa vez perdi um membro Kana to ntango na perte Tá moko sendo lokolo na difícil nga pra bakataki nga que está sendo um pouco difícil para mim. oyo ezozala mwa moke difficile mpo na nga. Eu gosto de capinar. Nalingaka vraiment kosala bilanga. Na funda já fui a primário, me encontrar na lavra eu a trabalhar. Na funda soki nasalaka vraiment bilanga makasi. Então aqui em casa onde eu estou, Na ndako esika nazali tem uma pequena varanda assim que ficou. veranda moko ya mwa moke eza pembeni. Eu me milho, Natie masangu maçango, milho. natie masangu Meti milho, meti sequizaca, meti naloni serrapa. masangu naloni pondu naloni matembele Assim peguei os blocos, fechei. nazwi babrike na kangi na cercle esika wana. Esse é o divertimento da minha casa agora, conforme estou aqui. Yango wana investissement ya ndako na nga. E aí tu vai começar a regar as plantas. Foi isso onde tu meter milho, também já está assim, também grande. Masangu deja ekomi vraiment monene nzete. E aí eu vi meu filho, que na nossa casa não tinha água. Na ndako na biso mai ezalaki te. O filho foi emprestar carro do vizinho, carro de mão, para levar esse bidão. Mwana na nga ake koluwe nini po amema babidon mai. E assim que foi tirar aquele carro de mão do vizinho, Ntango akomi kosenga ake osenga nini ya voisin po amema o babidon. vizinho mandou o filho dele, estava a lutar com meu filho. Voisin atindi mwana ye babunda na mwana na nga. Para receber aquele carro de mão, deixa nosso carro de mão. Po abotole burete wana. E eu estava a olhar, nem palavra para mim, não tinha. Kana bandeki kotala kaka na lobaki eloko te. Só estava só lhes assistir. Na bandeka kotala bango. Aí ele, vizinho, ofendeu. Ale voisin afingi. E aí eu virei a cadeira, levantei as mãos no ar. Ntango na baluki kiti na nga na toboli maboko na nga likolo. Papa, perdoa. Nabi nzambe limbisa Não sabe o que faz. ayebi o azosala te. Perdoa também a mim, Limbisa ngai pe que foi pedir carro de mão. o nakende kosenga burete. Criança começou a jogar bola. Bana nde babande kobeta Eu bale. fui tirar aquele embariz aí para aquele bola não tocar na comida, nas plantas. Na ke kolongola poto wana batiaki po bale na bango ekende na bilanga na nga te. Depois voltei e sentei na minha porta. Après nazongi nafandi na porte na nga. Agora, vizinho veio, Voisin aye quase começou a ofender. Eu lá respondeu já, respondi sou eu. na abandi kofinga ngai. Vizinho, isso não vamos discutir através de um carro de mão. Não vamos discutir por bem materiais da terra. Pai, ficas a saber que essas são coisas do mundo. Isso aqui são beleza dos olhos, eu costumo falar. Beleza do olho, materiais e tudo. Mas se um dia a pessoa quando morre, tudo ficará. Não Na vamos bisi discutir. tokosiana te po na burete
pona bilanga pona biloko oyo ya mokili oyo soki okufi okotika na oyo yango. Teu coração no lugar, não discute, não luta com meu filho através desse carro de mão. Na bikoswana te kobunda te na mwana nga pona kaka bureti oyo. E o meu filho está ouvindo. Mwana na nga pe ayokaki pe atiki. E aí eu também não falei mais nada, entrei embora lá dentro. Nalobaki eloko te na koti na ndako. Entreguei no pai. Na pesika ngwe pa Nzambe. Papa, perdoa, Senhor. Nzambe limbisa ye. Está na mão dos inimigos. Limbisa ye. Para a igreja, estou me preparando conforme vestir para vir para a igreja. Na tongo nango na lamuki na bandi kobonga mapona ya awa na igreja. Ele foi para o vizinho ver de manhã, eu estou fechando a cortina, falei, estou na igreja. Nazoka nga rido pona ya ke na igreja, voisin wana ye. Ele quando chegou, Tango akomi, disse, mamãe minga, falei, pai, minha filha me perdoa. abi mama limbisa ngai. Perdoa aquelas palavras que eu falei contigo. Na maloba nyonso o nalobelaki yo. Eu sou de muito tempo com você, nunca tive problema. Mamãe, me perdoa mesmo, perdoa minha Limbisa filha. ngai na maloba nyonso mabe na Isso é itilisa. que eu tenho para você entregar à igreja, amém? Amém. Aplaudimos fortemente. Eu sou a irmã Josefa, Como na ser Josefa, passei aqui à frente na leki awa liboso, para testemunhar pona ko témoigner a grandeza que Deus fez na vida da minha filha. bonene ya Nzambe o a grâce divine o asali na vie ya mwana nanga mwasi. Há 2 semanas 2 semaines passées, eu não estava em casa, eu fui trabalhar. na kendaki kosala, Eu deixei a menina em casa, fui à escola. natikei mwana na ndako apres akendaki classe. Assim que ela foi à escola, eu voltei no trabalho. Ntango akendaki classe ngai nazongi mosala, Ela chegou a me dizer, mamãe, eu me cortei o dedo, está doendo muito. abi mama nakatani mosapi ezosanga pasi vraiment. Eu chamei, vem para me ver o dedo. Eu vi o dedo, não tinha lá nada. Na zwi loboko yango place bandeki koloba natali eloko moko te ezalaki yana. Dia seguinte eu fui trabalhar, ela foi na escola. Na jour suivante nga mpe nake mosala ye mpe après ake classe. Eu estou a chegar, mamãe, de novo, o dedo está doendo muito. Ntango nazongi lisusu ayebisi nga mama mosapi ezosalanga vraiment pasi. Eu perguntei lá de novo, o que foi no dedo? Disse, mamãe, eu cortei o dedo. Natuni ye nini eke na mosapi wana o namikataki na mosapi. Eu perguntei a ela, cortaste o dedo com que? Ela disse, mamãe, eu brinquei com a lâmina. Atuni ye omikataki ndenge nini abi onanusaka na chilete. E a irmã ficou a ralhar e ela disse, não, você não começou a brincar com essas coisas, porque não sabe se essas coisas têm tétano, você sabe que brincou com essa lâmina, então você também pega e vai cortar o dedo. Olha, agora o dedo está doendo, agora vamos fazer como? Na bandi kogangela ine bandi kosaka na chilete na biko saka na chilete tobi babiloko oyo ezalaka mabe. Já ficamos com o dedo assim, só tá, o dedo está a encher mesmo, o dedo começou a encher, o dedo começou a encher. Levanta Então, microfone. na semana de jejum, o dedo encheu de novo, não, encheu muito mesmo. Na semaine tozalaki na jejum mosapi ezalaki toujours le même. Então, o pai viu no dedo e disse que não. O que está no dedo da menina? Eu disse, pai, também eu não sei lá, disse que picou-se, se cortou com a lâmina, mas a irmã menor disse, não, foram no pau, tiraram uma então naquele pau tinha lá um pico, ela pegou, então aquele picou no dedo. Ale na prière papa tuni nini eza problème nini oyo eza na mosapi ya mwana yalobi ngalobi ezalaki chilete abaki akatana na chilete ndeko na bi te eza na chilete te bakendeki kosaka na nzete moko na nzete wana bamataki bakendeki kosakana ezalaki na somie moko ecubaki ye yango wana ebandeki kosala epasi. Eu perguntei a ela, nesse pau, é o pau de que ela me disse no pau da tia fulana. Na bise nzete wana nzete bomataki nzete ya ndani abe nzete ya tata mwasiki ngani. Ou como quem sou a senhora faz um tratamento tradicional, não, eu falei, não, Deus é quem sabe, eu não sei nada, então. Na yebi mama wana place bakendeki kosaka nasalaka bato basala batraitement traditionnel. Chegamos aqui, o pai viu no dedo, o pai disse que não, isso não era uma coisa normal. Ntango mosali na nzambe amoni mosapi alobi oyo eza eloko eza normal te. Não era uma coisa normal, mas mãe, isso está lá que dá no dedo da miúda, mas a mãe só começa a meter azeite. Abi eza mbaso oyo babwaki na mosapi ya mwana na yo fo obanda kopakola ye huile d'onction. Sim.
Até o nosso pai me disse, não, o pai da menina disse, não, vamos ter que ir no hospital para poder abrir. Eu disse, não, para abrir também não vai dar certo. Papai não habitou que nem no hospital, não habitou no mesmo hospital. A menina pode perder o dedo. Mas o que o cata é sabe? Então essa semana que temos de jejum, o pai faz a oração, meter azeite, fazer oração, meter azeite, epá. No segundo dia, assim que estamos a dormir, eu acordei à noite para poder verificar todas as crianças a dormir. Eu encontrei ela a dormir, aquilo arrebentou. Na semana nós aqui na jeune prière, a bandeco le cana prière, papa bandeco sali ba prière, pe bandeco tiango injonction. Après, tant to lala ki boye, journée mo beto lali, tant to lamuki, amoni esika nezaki ya kuvimba etoboki mbala moko. Sim. Aquela arrebentou, acordei a irmã dela. Alamusinde konae. Acordei a ela, acordei a irmã mais velha. Vem ver que está saindo da vossa irmã. Quando viram, ei, meu dedo está sofrendo muito, que está saindo o dedo dela. Tanto moni yango ndenge paska ndenge toboka ki tobi yango bandeko reclama bandeko sofrer tama biloko ezopima na musapi na ye. Sim, assim que arrebenta pá. Aquela semana toda continua uma oração, oração com meter azeite, graças a Deus, até que hoje o dedo ficou bem vazio, já não sente mais nenhuma dor. A dor passou mesmo de uma vez por toda. Até aqui, o dedo está aqui. O dedo está aqui, a menina começou a ir na escola. Pour continuer aqui ba prière, mas não nzambe pe abande ko sale ba prière ko tia oui donc si on ambaso wana ba wakela ki mwana na busapi ti aleki na ba prière alenzamba grâce divine opéré nini wana toboka ki musapi mwana ezongi normal douleur pe o abande ko sentir azo sentir yango lisusu te yango to ko ko zala grâce to leki liboso pona ko pesa merci na nzambe ya grâce divine. Eu agradeço muito esse Deus do Pai, bem-vindo. Na pesi merci na nzambe ya prophète bienvenue. Obrigado, meu pai. Merci mingi. Obrigado. Eu sou a irmã Eva. Nga kombona nga ser Eva. Vivo nas mediações do Kimbangu. Na fandi na bakote ya Kimbangu. Vi testemunhar a grandeza que aconteceu na vida da minha filha. Na iko temane monene ya nzambe ya grâce divine na oyo sali na via mwana nanga. A minha filha estava a passar por uma situação, isso mês de janeiro. Mwana nga bande koleka na problème moko e bandaki na mois ya janvier. Janeiro deste ano. Janvier ya année oyo. Foi um dia nós a dormir no nosso quarto. Ezaki kolala na ndako na chambre na biso. A bebê começou a gritar gato. Mwana bandi koganga niau. Gato. Niau. Eu quando me espantei, tango na sotoki, ela continua a chamar gato. A bande ko continue ko benga niau. Acordei a minha irmã menor. Na lamusile kinanga. Eu perguntei, você está ouvindo o que a Juju está falando? Ela disse não. Na tuna que soka zoyoka o mwana zoloba alobite. Não liguei, também não fiz oração, dormimos. Na kipaki ya motepe na sala de prière te tolali na biso. Às 4 horas quando me espantei. Na 4 heures tango na sotoki na pongi. Ela estava cheia de febre, mas febre mesmo, muita febre. Azalaki na fièvre ya makasi vraiment. Na altura, como eu trabalhava, deixei a orientação na minha irmã, fui trabalhar. Na tawana na bande ko sala, ngana kine sala na tiki program pale kinangai. Às 16 quando eu voltei para casa. Na 6 heures tango na zongi na último sala na zongi na ndako. Sentei no cadeirão. Na fandi na kit. A bebê continua a chamar gato. Mwana zo continue ko benga niau. Gato. Niau. Eu perguntei de novo a minha irmã, entendeste o que a Juju está a dizer? Na tuni sunde kunanga mwasi ozoyoka o mwana zoloba. Ela disse não. Alobite. Ela está a falar rato. Ya zoloba rato. Niau pouco. Sim. Eu disse, se você prestar bem atenção, ela está mesmo a dizer gato. Na biso que eu que é vraiment attentivement oyoka que azo benga niau. Naquele mesmo dia dormimos. Na le mesmo jour tolali. Quando eram 0, quando eu me espantei. Tango como é 0 heure na sutuki. A bebê continua a gritar gato. Mwana zo continue ka ko benga niau. Eu disse então que as coisas já não é normal, temos que acordar mesmo. Makambo eza su normal te.
Acordei a minha irmã, começamos a fazer oração das 0. na lamusinde kuna nga mwasi to bandi kobondela na 0 heure wana Nós a fazer oração, a bebê fazia gestos ntango tozosala priere mwana bande kosala bageste de gato, ya niau mas parecia alguém que está a brincar com ela. ebande ndenge abande kosala emona ndeti azosakana na mutu Sim, fizemos a oração, fizemos oração, fizemos oração. tosali priere No meio da oração, eu senti que ela pronunciou 2 palavras, na kati ya priere nayokaki alobaki maloba mibale mas não entendemos se era o que ela falou. na komprenaki te maloba oyo alobaki Dormimos. tolalaki No domingo, na dimanche eu fui cultuar na igreja onde eu cultuo até antes de estar aqui. nake na eglise oyo na bande kobondela avant naya na oyo esika Procurei falar com o pastor. naluki nasolola na paster O pastor olhou na bebê paster atali mwana e disse para mim assim: invita qualquer pessoa de Sambapito nas mãos da tua filha. alobi evite mutu nyonso apesa bombo epa mwana na yo O pastor fez a oração, voltamos para casa. asalelaki priere mpe tozongi ndako Só que depois disso eu senti que as coisas pioravam cada dia que passa. après makambo na bando senti ke makambo ekoma so mabe lisusu A chaque jour febre dela não passava. fievre na ye ebande kolenga te Alguém havia me falado dessa igreja, do profeta Bem-vindo. moto moko ayebise ngai concernant église oyo naza na esika grâce divine Como já não estava mesmo a trabalhar, perguntei quais são os dias do culto. natuni ye bajour ya kilti ya awa ya grâce divine Então me preparei numa quarta-feira. nabongamaki na mercredi moko Saí de casa sozinha mesmo à procura, nabimaki na ndako nga moko koluka église até chegar aqui. ti nakomaki awa na esika Quando o culto terminou, ntango kilti esili o pastor estava a falar com a minha vizinha. Depois o pastor perguntou quem é a jovem. A minha vizinha lhe disse: não, é minha vizinha do bairro. paster abande kosolola na voisine na nga oyo alakisi nga esika oyo ntango kilti esili paster abande kosolola na ye atuni nga obongo nani jeune fille aza nani abi te aza voisine na nga mpe kuna ya quartier Aproveitei também explicar já a situação da menina. na profite mpe na miniti ana na explike situation ya mwana na nga O pai havia me dito: papa alobai na nga a casa onde você vive é de quem? ndako oyo kofandaka eza ya nani Eu disse: de momento estou na casa do meu pai. Como perdi o marido e ele me deixou sem casa, então houve a necessidade de eu voltar na casa do meu pai. nalobi ndenge nautai kokufe ndako tofandaka eza ya mobali na nga ya papa na nga pardon ndenge nakufelaki mobali yango nazongaki na ndako ya papa na nga Sim, o pai havia me dito aqui: é a casa onde estás. papa alobaki na nga eza ndako esika ozali Procurei ligar também para ti, a irmã do pai. nalukaki nabenga tata mwasi na nga Ela também está numa igreja espiritual. Conversou também com a pastora dela. E a pastora havia dito a mesma coisa. ye mpe asolola ndenge azala mpe na eglise ya molimo basololaki na paster ya eglise na bango paster ya eglise na bango mpe ayebisa bango les mêmes choses oyo paster prophète bienvenu ayebisa ngai Sim, ela disse: a festa que você deu em casa dos 2 anos, alguém se aproveitou disso e deixou coisas em casa que está a perturbar a criança. alobi feti oyo osalelaki mwana ntango akompletaki teisan moto moko azalaki wana aprofitaki yango wana azosala bongo na mwana ye Sim, fomos orando. Sempre que acontecia, eu procurava explicar no profeta Bem-vindo. tobande kokontinue kobondela makambo nyonso ebande kosalama na bande koexplike mosali na nzambe Quando começamos a fazer o jejum, ntango tokotaki na jeune prière do primeiro dia, o segundo dia nós ensi a dormir. na tolekisi premier jour ya jeune deuxième jour tobande tolalaki Ela começou a falar na irmã Menora: abandi koloba na leki na nga o avô está no teto. abi koko aza na likolo ya batole O avô está no teto, o avô está no teto. koko aza likolo ya batole Como nós fomos tomar banho para vir mesmo cá à igreja, eu comecei a ameaçar ela na casa de banho. Estás a ver quem?
Ela disse, mamãe, não vou falar. Eu disse, fala, estás a ver quem? Na bandeira disse, eu sou mona nani, eu sou mona nani. Ela disse, a avó está no teto. Alobi coco azali colabatol. Quando eu vinha depois do culto, expliquei no pai. Então na yake anakiti na explicar aqui mosali na Nzambe. Eu tinha valor, eu disse, pai, ainda não me deste o trabalho, mas eu vou ter que comprar o azeite. Mas aqui na bom também na bi papa, não tô sali, não nas sala também foi na somba idonction. Comprei o azeite e no mesmo dia também o pai me deu água para levar para casa. Na somba aqui idonction, pelo mesmo jour, papa pensa que uma mai onction na memaranda. O pai havia dito, essa água não pode acabar, sempre que tiver metade tens que acrescentar. Abi mai oyo kosili sangoni yo sote, so que come mukie, fo somba mususu fo bakisaka. Graças a Deus fui ungindo o óleo, a água. Na ngolu ya Nzambe na bande kosali la idonction na mai. A bebê já consegue dormir bem. Tem tido aquele susto que ela via no teto, mas graças a Deus ela já costuma, já está dormindo bem. Está voltando já ao normal, graças a Deus. Então, vim agradecer ao Deus do nosso profeta. Bem-vindo. Obrigada, pai. Merci, papa. Saímos da casa da minha tia. Outro bandoi que disseram que não anda com a tata Masiranga. Eu sou o irmão Emílio. Nga frère Emílio. Passei aqui à frente. Na leki awa liboso. Para explicar acerca daquela roupa. Para que expliquer roupa ou na banda que utilizei na mão de abandono. Aquela roupa. E lamba wana. Quando saímos da casa. Olha na cabeça. Quando saímos da casa da minha tia. Tanto to banda obimana ngai nanda kwa tata Masinanga. Quando íamos fazer outra missão. Tanto banda ko kende ko sala ba missão mususu. Puxava muita riqueza onde íamos. To banda ko penda ba richesse e bele bisik to banda ko kende. Quando nós acabávamos de fazer aquele trabalho com vestido. Tang soto silisi ko sala musala na buana. Tudo aquilo que nós fazemos aquele trabalho me vemos na nossa tia. Nios to te ko sa sango pa tata Masina biso. Tudo que estava na roupa enviávamos lá na casa dela. Nios o bande to bande ko zwana elamba wana to bande ko tindango na ndapo ya Masina biso. Quando nós trouxe a roupa aqui na igreja. Tang na yaki na elamba wana at least. Tudo que estava na roupa foi para na casa dela. Nios o ezala lamba wana ekenda kitina ndako mama kulutu. E na casa dela, ela meteu na panela. Na ndako na iya zwaki yango atiaka yango na nzungu. Ela meteu na panela preta. Atiaka yango na nzungu ya mwindo. Tudo que estava aqui da nossa família meteu naquela panela. Nyonso o ezaki ya libota na biso atiaka yango na nzungu wana. Porque ela disse assim, já que levaste a roupa. Alobela nga boye ndengo memi deja elamba. Agora vou lhe meter no sítio mais perigoso. Na kotia bango siko na plus dangereux. Agora tudo que estava na roupa meteu na panela. Nyonso o ezalaki na elamba wana akotisi yango na nzungu. Ela disse: Alobi, vou procurar nova forma de acabar convosco. Nako luka formule mususu ndenge ni nako silisa na pino. Todas as coisas que ele fazia. Nyonso o yabande ko sala. Assim que estamos fazendo a libertação aqui. Ndenge to bande ko leka na délivrance awa. Inclui a meu nome. E bande na poneza aqui na casa.
Azima da minha mãe só sabe agora que todo isso que ela está dizendo, aquela coisa que está lhe fazer sou eu. Babande mama na ba te nyonso o babande ko lota makam nyonso na babande ko mona mutabande ko sala ngo zakinga. Tinha dia. Ezaki moko. Quando eu costumava dormir, só que na lali, eu já não sonhava. Na bande ko lota susute. Me canal vim me buscar para me levar lá. Babande ko ako zwangai ko memangai kuna. Na igreja eu nem rezava. Na igreja siga to bande ko bondela. Aquele pastor sempre me perguntava, você não sonha? Pastor wana abande ko banango lota kate. Ele falava sempre não. Bande ko banete. Ele me perguntava, você não sonha? Abande ko bangayo lota kate. Ele falava não. Na bande ko banete. Depois ele disse assim, não tem problema, isso vai passar. Aí você tem problema exato e coleka. Depois deixamos de ir lá. Après to tiki ko kende kuna. Começamos a ver aqui. To bandi ko ya ao. Pastor bem-vindo me perguntou de novo, você não sonha? Profeta bem-vindo a tu nengal suyo lota kate. Ele falava não. Ngana ndolo banete. Ele falava para mim ficar de jejum. Pona alo banan. Après bisinga fona kota jet. Depois de começar a fazer a libertação. Après que ça langa délivrance. É que esse dia eu comecei já a sonhar. A Nicolas ko na bandi ko lota. Não sonhava. Na bandi ko lota te avant délivrance nanga. O vestido elamba wana está aqui na igreja. Pois a na igreja. Se ia continuar comigo. Só que continuar com ela panaga. Então será o que irá acontecer com essa família? Tilelo na ebite nini o ninguém que salama na libota oyo. Ela está para tirar um a um. Po bazaki babo bongisa kipo na mutu na mutu. Outro esse vestido. Na yaki na robe. No mesmo dia que eu estou se vestido, quando tocou 0 hora. Na le même jour on na yaki na robe wana tango 0 e betaki. Acordei com o corpo muito cansado. Na lamuka kinzote sala ki fatigue makasi. Dormi de novo. Na lala ki lisusu. Outro dia de novo. Na jour suivant lisusu. Ela me disse, você tem que trazer esse vestido aqui. Aí bisinga fome ma robe wana ao. Se você não trazer esse vestido, abinanga soko oye na robe wana te. Você que vai sofrer. Yo mutoko sofrer. Ele falava, eu não tenho como trazer o vestido. Na ebisa que moeza lisu tena yasu na robe wana awa. Esse vestido já levei na igreja. Por robe yango sina meme yango deixar na igreja. Ela disse assim, então vou tirar tudo que está lá. Alobi na kolongola siko nyonso oeza na robe wana. Tudo que estava no vestido. Nyonso oeza aqui na robe. Agora está na panela preta. Atiango na nzungu ya mwindo. Naquela panela preta. Na nzungu wana mwindo. Eu não apertou mais as coisas. Eze sika a piorar a pakisi sumakamba kangili susu bien. Até que vai até lá na casa dela lhe pedir desculpa. Ti bako kende na simana ye ko senga e pardon bo kende ko luka e ko senga pardon po akangi abango lisusu. Eu tenho que trazer esse vestido aqui para devolver as coisas que estavam lá. Ngana aqui na roupa ana pona ko bebisa makambo esa laki kona. Eles já não tem como. Nabi moyeza sutena zonga na roupa wana. Ela disse, então você que vai começar a sofrer. Vai bisinga yo muto o sofrer sikoyo. Ela disse, o teu contrato comigo ainda não acabou. Abi contrat na yo nangana no sirite. Quando ela falava isso, eu não lhe respondia. Tanga lobe, tanga bande ko lobana nga o na bande ko répondre ete.
Il faut le nouveau to contact comme qui na kabo. abi comprendre na yo nanga nanu esili te. Ai pessoal ko que ya dia ali deixar essa rastia no chão na no training Abi batu onga na bandeko nalinge na longola bango nanu na longoli bango te. Ela disse, como é que você pode levar lá o vestido? Abi ndenge nini yo okioko mema hobby wana kuna. Esse vestido é que nos ajudava a puxar a riqueza de muita gente. Hobby onde mute bandeko sunga biso tobinda na be kokota na be eglise ya bato bele. Oyiba ba richesse ya bato bele. Esse vestido nos ajuda a fazer muitas coisas, a puxar a sorte das pessoas, dinheiro, casas, carros. Como é que foste levar? Abi hobby mute bandeko sunga biso kobinda ba richesse, bandako, bambongo, bamituka, ba chance ya bato ndenge nini yo omemi hobby wala na eglise. Ainda temos muita missão para concluir com esse vestido em vários países. Não terei feito isso. A Bíblia missiona nos ala que bele poto sala na hobby wana koke na bakoka mususu na hobby wana kosaba mission. Mendeni ndio mbengo kuna na eglise. Quando ela falava, eu não lhe respondia. Abande koloba na ndo ko répondre ete. Eu já me perguntava, como é que foste levar esse vestido? Abande tuna ndeni no memi hobby wana kuna. De cada vez que eu não lhe respondia, Dei na bande ko répondre ete. sempre que amanhecesse, Soki tongwetani acordava o corpo cansado. na bande ko la mukana nzoto pasi. Quando minha mãe me dava comprimido, So mama nanga pesinga kisi a dor ia para ela. douleur wana ebande ko kende pa na ye. Sempre que eu acordasse o corpo cansado, So na lamuki nzoto faiblesse na ba douleur já não falava mais da minha mãe. na bande ko loba supa mama nanga te. E ela, essa panela, Ye na nzungu oyo já não está mais com ela. aza suna nzungu wana te. Eu lhe vendi e ela também vendeu. Nga natekelaki nzungu wana ye pazwi nzungu yango ateki yango lisusu. E na pessoa que ela lhe vendeu, Na mutu oyo atekeli nzungu é que estava no corpo da irmã da minha mãe mais velha. mutu wana ye nde mutu azalaki na nzoto ya yaya na ngai ya mwasi. Espera aí na tanto e mataonde. Taonde, levanta. Quem taonde? Ye wana irmã mais velha dela. Fica de pé, levanta. Não vem. A irmã mais velha. Não vem hoje. Não, da irmã da minha mãe mais velha. É que tinha se manifestado do corpo da minha tia. Akotaki na nzoto ya mama leki na nga mama kulut. E a minha tia também lhe vendeu a panela. Mama kulut na nga pe atek. Lhe vendeu a panela. E agora a corda que está com ela. Siko nzungu yango eza epai na ye. O fio que nós amarramos, Basinga oyo biso tokangaki agora que está com ela. eza sikoyo na ye. Já que você levaste o vestido, Abi ndenge omemi nzungu agora tem uma coisa que eu não vou largar. sikoyo eza na eloko moko Tem uma coisa que eu não vou largar. oyo ngai na kotika te. Essa coisa você próprio que amarraste. Eza eloko oyo yo moko moto yango Eu lhe falava, é que. nde tuna ye eza nini. Ela disse, não vou te falar. ayebise ngai na koloba no te. Você tem que esperar na vossa igreja. Yo fo ozela nano ite na biso. Depois vai lembrar que eu daqui já te falei que não vou te falar disso. Abisi moko kanisa oyo nayebisaki oko koloba yango te. Todo fio, esse fio não está lá, tudo da nossa família. Singa wana esika eza nyonso ya libota na bango. Eu não vou soltar até que você trazer o vestido. Abi ngai na kotika yango te soki yo ye na robe wana te. E a panela também vai ficar no coelho, também não vou lhe receber. Nzungu mpe kotikala nangai na kobotola yango te.
Ça pensait qu'il venait à Panela moto oyo atekelaki nzungu et qui me faisait un traitement dans l'église d'elle. o eza moto abandaki kosalanga traitement na église na bango. Sempre qui mettait un médicament dans la vista, elle j'en a mourir. Chaque fois moto wana abandaki kotianga kisi na misu babandaki kosekanga. Sempre qui mettait un médicament, elle est mourir. Chaque fois bazotianga kisi wana babandaki kosekanga. Un dia, trocar de pessoa. Jour moko bachange moto. Tem irmão deles também da igreja que também está nesse mundo. Além desse, ainda tem outro. Répète son nom, bébé. Posiciona sobre o microfone. Além desse, ainda tem outro. A part oyo mosusu bazali. Quando meteu o medicamento, Ntango batianga kisi ele diz: essa aqui não lhe deu, tem acho que meteu outro. abi fonda tianga lisusu mosusu. Eu não falava nada. Nabandaki koloba eloko te. Eu fui na minha casa. Nakendeki na ndako na biso. Quando voltamos na igreja com minha mãe, Ntango tozongaki na eglize ya mama na biso ele falava que eu fui lhes ameaçar eles todos. balobaki ke nga na menase bango nyonso. Eu falei: você veste na igreja ameaçar todos. Babi yo ye na eglize komenase biso nyonso. Ele falava: eu não vi aqui, eu não vi aqui. Nabandeki koloba na bango nga nake kuna te nayaki kuna te. Depois paramos também já daí lá. Après totikaki kokende kuna. Aí não sabia muito dessas coisas. Bango bayebaki te makambo oyo. Essa coisa só ficar saber quando nós chegamos aqui. Makambo bango bayebaki yango kaka ntango tokomaki awa. As coisas que a minha tia me mandava fazer, Makambo oyo mama kulutu na nga atindaki nasala que tudo agora está na mão dela. nyonso oyo eza na maboko na ye. Tudo só ficar saber que Bango bayebi makambo wana nyonso kaka ntango tokomi awa na Grâce TV. era domingo, Ezalaki un certain dimanche o pastor me chamou, meu primo. babenge ngai na cousin na nga. Não me chamou, Liboso babenge ngai mandou me joelhar. atindi ngai natala ye. Joelhar, Natali ye o pastor me disse: começa já a confessar. bina nga banda kokonfese. Eu não respondia. Na répondaki te. Depois, a minha tia estava me ligando para falar: você não tem que falar nada. Mama kulutu na nga alobe na nga yo komeka koloba eloko te. Eu falei: você não tem que falar nada. Abi komeka koloba eloko te. Primeiro eu obedeci a ela. Liboso natosaki ye. Depois, com muitas irmãs da minha mãe na minha casa, Ntango bandeko ya mama na nga bakendaki na ndako na biso kuna, o primeiro está escrevido num papel. liboso nakomaki na papier moko. As irmãs da minha mãe foram na minha casa, Bandeko ya mama ntango bakende na ndako estavam me mandando aquele papel. babandeki kotinda ngai natanga makambo wana eza na papier. Eu não estava lendo. Ngai na olingaki kotanga yango te. De pegaram no papel, Bazwi yango na papier me receberam. babotoli ngai. Aí eu comecei a falar: já que não quer ler, então começa a falar com a boca. Babi na nga ndenge olingi kotanga yango te sikoyo banda koloba yo moko. Comecei a lhe falar, lhe falar, lhe falar. Nabandi koloba na bango nalobi. Depois minha mãe veio falando do pastor. Après mama na ngai koloba pa mosali na Nzambe. Antes do pastor pegar sobre essa panela preta, Avant pasteur alobela concernant nzongo ya mwindu. eu já tinha falado na minha mãe. Nga si nalobaki pa mama na nga. Mas no fim não lhe falaram. Mais concernant singa nalobaki na ye te. Porque no fim eu não sabia nada. Mpo nayebaki te concernant singa. Só veio com a minha tia me falava: você tem que buscar o vestido, senão não vai saber quem está nesse filme. Mama kulutu na nga baki fo okende kozwa robe wana mpo soki ozwi robe wana te okoyeba te eloko nini eza na singa oyo.
Depois, quando eu ficar sabendo, ntango na yebi ela me disse, viste. ayebisi nga sikoyo omoni Ouviu que eu estava falando, esse que você foi para amarrar. singa oyo na bande koloba yango oyo yo moko okangaki. Depois ela começou a rir. Après bandi koseka nga. Ela disse assim, vamos fazer tudo, traz o vestido, vou levar coisa que está na panela, vou meter no vestido e vou te dar o fim. Alobi na ngai yaka na robi wana omemaki mpe ngai nakozwa yango nazongisi yango na nzungu mpe nazongiseli osinga na yo. Ele falava, não posso, Ngai na nde oloba ne te nakoki te porque já não está comigo. mpo eza lisusu na nga te. Esse vestido Robi oyo ficava eu moia aí. ebande kozala nango kuna Não é que o pastor mandou trazer. na jour oyo paster atindai na ya nango Encontrei na roupa suja, no fim mesmo. nakuti yango na suka na bilamba ya sali te. Quando acabei de procurar, Ntango nasisi koluka minha mãe disse, o vestido apareceu. mama na nga bi robe yango emonani Eu disse, sim, apareceu, tá atuni aqui. nga robe yango emonani nga bi emonani yango oyo. Ela me disse, guarda bem para não chamar levar. Abi na nga bomba yango malamu mpo tomema yango lobi Eu trouxe aqui o vestido na igreja. yango nayaki na robe yango awa na eglise. O pastor perguntou se é de quem. Paster atunaki soki ya nani, Eu disse, é da minha irmã. nalobaki eza ya ndeko na nga mwasi. Disse, ainda tens a turma aqui à frente. Abi ndeko na aleka liboso Ela veio. aleki. O pastor disse que eu estava no corpo dela. Mpe mosali na nzambe alobi ke nga nazalaki na nzoto na ye E a minha tia estava no corpo. mpe tata mwasi na mama kulutu na nga nde azalaki na nzoto na ngai E ela estava presa na casa da minha tia. mpe azalaki ya kokangama na ndako ya mama kulutu na nga. Foi por isso que quando iramos para outra missão, andava eu com o vestido. Yango wana soki toke kosala mission na bande kokende na robe wana. Esse vestido, Robe oyo quando nós chegávamos lá com ele, ntango bande osala na ye ela via tudo que se passava na nossa casa, ya bande komona nyonso oyo ebande koleka na ndako na biso através das câmeras que eu tenho colocado lá. à travers na nzela ya bakamera oyo nga na plantaki wana. Pastor mandou tirar as câmeras, Paster atinde nga nalongola bakamera tinha tirado com o pau de vassoura. nalongolaki na nzeta kombo. Disse, não, vai tirar de novo, pau de vassoura não, pau de vassoura é que vão com ele, vai tirar de novo. Alobi kende kolongola lisusu nzeta kombo te. Mas então ele mostrou como eu podia tirar. Alakisaki nga ndenge nini ako kolongola. Tirei, Nalongolaki depois mandou para a mãe se tirou. après na ye olongola lisusu. Minha mãe disse, ele já tirou. Mama na nga alobi si alongoli. Depois estava assim falando, minha mãe, vou conversar. Vamos cortar aqui. Vamos continuar próximo domingo.